Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e olha só, pessoal, tem novidade hoje aqui no nosso vídeo. Estou trazendo para vocês uma possibilidade, uma série de vídeos para nós estudarmos tanto para a prova da OAB, que vai ter agora a primeira fase e principalmente a segunda fase em 19 de outubro de 2025 e também no mesmo estudo estudar para a prova do TST que está para sair. A gente não sabe se vai sair agora ainda em 2025 ou no início de 2026, mas você não pode esperar nem o edital da prova do TST sair e também para você que está fazendo prova de OAB, não pode esperar a segunda fase, já tem que começar estudando. Mas antes de mais nada, pessoal, se você já está inscrito no nosso canal, fica tranquilo, porque você sabe que sempre tem conteúdo novo aqui de direito do trabalho e processo do trabalho, e você sempre recebe esse conteúdo. Agora, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, não perde tempo, se inscreva aqui no nosso canal, porque toda terça e quinta tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho. Agora, se você já gostou dessa história que eu estou trazendo aqui para vocês, um combo, um 2 em 1 para a prova de TST que tá para sair, a prova do TST e também segunda fase de prova do AB, se você já gostou, dá o like nesse vídeo e aproveita e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. Vocês terão grandes surpresas aqui agora nessa nossa nova campanha e como nós vamos chamar os nossos estudos e essa nova campanha sobre prova do OAB e concurso para o TST. Vamos chamar eles aqui de Descomplicando o Direito do Trabalho Descomplicado. Vou simplificar para vocês. Gente, se você já é estudante de direito do trabalho, se você já atua na área de direito do trabalho, que bom, venha, você será muito bem-vindo. Mas agora, se você caiu aqui de paraquedas, se você não conhece ainda direito do trabalho e processo do trabalho, quer fazer uma prova de OAB, quer fazer um concurso do TST e, por que não, até os concursos que têm ocorrido dos TRTs de todo o Brasil, vem para cá, você vai conhecer o conteúdo que cai sempre nessas provas, pessoal. Nesse ano de 2024 e 2025, nos últimos anos aí, tiveram uma avalanche, uma enxurrada de concursos voltados para os tribunais regionais do trabalho aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, agora, nesse último final de semana, teve TRT São Paulo. Há alguns meses atrás teve prova no TRT Rio, então fica atento porque ainda existe alguma possibilidade de ter alguns concursos do TRT aqui ainda que não saíram o edital, não tem previsão, mas olha só, vou te mostrar a imagem aqui para você ver quais são teoricamente os próximos concursos de TRT. Vai ter TRT, por exemplo, pessoal, do Rio Grande do Sul, também vai ter TRT do Paraná, tem TRT que possivelmente vai ter TRT do Mato Grosso e, se não me engano, até do Piauí. Nós não sabemos se vai cair ainda, se essas provas serão esse ano. Alguns dizem até que a prova do TRT Rio Grande do Sul e a prova do TRT Paraná, talvez elas sejam até próximas.
mas tudo ainda está na fase de expectativa, especulação. Não tem edital ainda. E o próprio TST também não tem edital. E talvez, para quem já fez algumas provas agora, como essa de São Paulo e do Rio de Janeiro, vai ter um momento para você respirar e analisar todas essas questões dessas últimas provas. Talvez seja um momento de preparo. Quando sai o edital, pessoal, geralmente, entre a publicação do edital e a data da prova objetiva, da prova, não tem muito tempo. Geralmente são 2 meses, às vezes, dependendo do concurso, chega a 90 dias, mas é muito difícil. Fique você feliz se quando sai um edital você tem 90 dias para estudar. Geralmente são 60. E vamos combinar? Como se 90 dias fosse tempo suficiente para você estudar. Tenha sempre certeza que, para você que vai começar a estudar hoje, já tem gente estudando, por exemplo, para o TST há 6 meses. Já tem gente que já está na fila, correndo atrás, estudando. Sempre tem aquela aluna e aquele aluno. Estamos aqui agora, pessoal, em agosto de 2025. Teve gente que já ouviu falar desse concurso do TST em janeiro, já começou a estudar em janeiro. É por isso que eu falo, já começa a estudar, não deixa para aquela reta final. É igual o pessoal da OAB. Você que vai fazer o OAB, pessoal, vamos parar para pensar aqui. Você precisa ter um tipo de estudo que você estude. Lógico, você tem que ter foco, você precisa de foco, mas você tem que ter um tipo de estudo voltado para a primeira fase, porque é lógico, você precisa realmente se preocupar com a primeira fase, e a primeira fase do OAB você sabe que você vai dividir direito do trabalho e processo do trabalho com várias outras matérias, direito civil, processo civil, penal, processo penal, agora de uns tempos para cá tem direitos humanos, se não me engano tem até filosofia, já tinha código de ética, direito empresarial, então é muita coisa. Eu sei que às vezes é difícil você, já na primeira fase, ter que estudar tantas matérias. É difícil, mas é o seu objetivo. E não tem para onde correr. Mas para pensar. A prova da primeira fase da OAB, a próxima, estamos agora em 4 de agosto de 2025. A prova vai ser dia 17 de agosto. A segunda fase vai ser 19 de outubro. Então, olha só, 17 de agosto, mais ou menos uma parte de agosto, setembro e parte de outubro. Mais ou menos 3 meses. Mas no seu caso, diferentemente da prova de concurso público, a prova do OAB não tem muito para onde correr, porque o cara tem que gastar aquela energia nas outras matérias, então ele não, com certeza ele não vai ficar fazendo peça processual estudando para a primeira fase. Essa que é a verdade. Ele vai fazer um estudo rápido de direito do trabalho e processo do trabalho, porque ele também tem que estudar as outras provas. E é lógico, pessoal, que eu já falei isso para vocês aqui, você tem que usar de estratégia. Você precisa ter estratégia. Não adianta você ficar lendo doutrina e levar 10 dias para ler um assunto. Não tem como. Você tem que pegar a letra de lei, CLT, Código Civil, Processo Civil, Direito Penal, Processo Penal e tentar condensar o máximo que você puder. Só que você tem que já se imaginar passando para a segunda fase. E, logicamente, você já escolheu aquela matéria que você tinha maior afinidade. É o meu conselho. Porque não adianta você estudar matéria, dizer que vai fazer aquela matéria tal só porque tem maior número de aprovações, se você nunca viu aquilo na vida.
Porque sabe o que vai acontecer? Você vai pegar em 3 meses em aprender algo que você tem pouca familiaridade. Então eu aconselho a você, se você gosta muito de direito civil, se você estagia no escritório de direito civil, se você tem familiaridade com o direito civil, não cai naquele papo que as pessoas falam assim: ah, não vou fazer prova de direito civil não, porque direito civil é gigante, pode cair qualquer peça. Gente, vamos parar para combinar. A variedade não é tanto assim. Não é tanto assim. Na prática, não tem uma quantidade tão absurda. Você acha que a banca vai ter um leque de 20 a 30 opções para cair todo ano? Ah, tudo bem, tem esse leque, mas não cai. É uns 3 ou 4 tipos e não sai muito disso. Na prova de direito do trabalho, é a mesma coisa, cara. O que mais cai é a contestação. Tem caído bastante recurso inicial. Nós vamos de repente estudar aqui algumas outras possibilidades de peça prático-processual da área de direito do trabalho. Tudo bem. Talvez um mandado de segurança, eu acho que é muito válido nós estudarmos aquela exceção de pré-executividade que caiu, embora, como já caiu agora e deu esse problema todo, talvez não caia, mas vamos analisar aqui o que nós, para você ter esse leque de opções, quem sabe o embargo de execução na fase de execução, porque embargos de execução, diferentemente da exceção de pré-executividade, tem previsão no artigo 884 da CLT. E a alegação do pessoal que reclamou da peça processual trabalhista, que foi exceção de pré-executividade, era o quê? Não tinha previsão da CLT. E vamos concordar, pessoal, tem verdades para os dois lados. Primeiro que realmente a exceção de pré-executividade é muito utilizada no processo do trabalho. Vamos combinar aqui. Mas talvez não seja tão simples para um estudante de direito chegar a esse raciocínio. Ele, teoricamente, está saindo da faculdade. Ou então, se ele não está saindo, ele ainda precisaria ter um pouco de conteúdo a mais, um pouco de experiência a mais, para chegar nesse ponto de raciocinar por essa possibilidade de exceção de pré-executividade. Realmente. Mas verdade é que tem argumentos para ambos os lados. Mas então, às vezes, quando a gente vai estudar algumas peças, é para você abrir um pouco o seu leque. Você precisa abrir a sua mente, não ficar enraizado no que você acha. Quem ficou enraizado no que achava, quando caiu a exceção de pré-executividade, foi um caminhão atropelando. E quando eu falo que você tem que abrir um pouco a sua mente, olha o que está acontecendo. Você visualiza fazer concursos, às vezes você até já faz concursos de TRT. Teve vários, depois da pandemia, a pandemia foi em 2020, tudo voltou a ocorrer normalmente em começou em 2021, mas foi a partir de 2022 e 2023 que as coisas foram começando a voltar ao normal. Da pandemia para cá, se não me engano, teve 14 concursos de TRT. Agora vai ter uma prova do TST, que não sabemos que se será ainda em 2025 ou para 2026, quer dizer. Talvez esteja ainda em cima da hora para ser 2025, mas não conte com isso, tá? Porque ano passado, quando nós já estávamos estudando para a prova do TRT Rio, tinha muita gente falando que a prova seria lá para frente. O que aconteceu? Edital do TRT Rio saiu em final de 2024 para início de 2025. Então,
não deixa para você ser pego de surpresa. Se a banca quiser, ela lança o edital, ó, estamos começando agosto. Se a banca quiser, ela pode lançar o edital daqui a pouco, daqui a 1 mês, 2 meses no máximo, se é que levaria tudo isso, se ela quiser acelerar. Aí a prova ainda existiria a possibilidade da prova ser esse ano ou no início de 2026. Fora isso, pessoal, tem concurso aí, só como eu acabei de falar para vocês, existe possibilidade de 4 concursos aí ainda do TRT. Fora que entre 2026 e 2027 ainda serão encerrados outros editais dos concursos passados. Então 2026 com certeza terá outros concursos de TRT. Sejam novos concursos que ainda a gente não está conseguindo visualizar, como esses que eu falei para você agora, como o TRT Paraná, Piauí, Mato Grosso do Sul, até Rio Grande do Sul, como até esse, se esses ficarem para 2026. Então, você já terá essa possibilidade de estudar direito do trabalho e processo do trabalho. E olha só que legal, imagina você terminando a faculdade, ou para você que acabou de terminar a faculdade, vai fazer daqui a umas 2 semanas a primeira fase da prova do TRT, da prova do OAB unificada. Daqui em 17 de agosto você vai fazer a primeira fase da OAB unificada. Em 19 de outubro, daqui a uns 3 meses e pouco, você vai fazer a segunda fase da OAB. E você já vai estar estudando direito do trabalho e processo do trabalho. Fora que, até o dia 16 de agosto de 2025, além de direito do trabalho e processo do trabalho, você já vai estar estudando algumas dessas matérias para você fazer a prova da OAB, que você lá na frente vai ter que estudar a prova do TST, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil. Você já tem que estudar para a prova do OAB, você já está estudando. Provavelmente você já está um bom tempo estudando isso aí. Aí caso você passe para a segunda fase, lógico, é questão de estratégia. Você vai focar para a segunda fase, uns 3 meses aí, só estudando o direito do trabalho e processo do trabalho. E depois, foca de novo nessas matérias gerais, para você estudar para o concurso do TST ou algum outro que surja aí. Mas olha, por que eu falei de você abrir a sua mente? Olha só, você já está estudando nesse momento algumas matérias de concurso, por obrigação da prova do OAB, inclusive Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Daqui a 2 semanas ou 3, quando você pegar o resultado da sua aprovação, eu já digo logo, tá? Se a prova é 17 de agosto, não espera o resultado para você saber se você passou ou se você não passou para a segunda fase, porque aí vai ficar mais curta ainda. Já começa a estudar na segunda-feira, ou então, descansa na segunda-feira. Descansa, não faz nada na segunda-feira de estudo. Mas aí, pessoal, quando chegar na terça-feira, dia 19 de agosto, já entra na internet, já procura ali quais são as matérias que mais caem. Procura aqui no nosso canal do YouTube o que mais cai de direito do trabalho e processo do trabalho. Tem estudos aqui, até do ano passado, de prova do OAB. Já aproveita, tem o Quebrando a Banca, lá da prova do OAB. Teve estudo de prova do OAB ano passado também. Porque se você esperar aparecer o resultado, aquele período que já é curto, vai ficar mais curto ainda. E outra coisa, tudo depende da sua mente. É como dizem lá, como diz na Bíblia, assim como tu pensas, tu és. Você, quando terminar sua prova no domingo, descansa. Talvez segunda-feira, se você quiser, descansa. Mas já vira a chave e pensa assim, cara, já passei.
Eu já passei para a segunda fase, eu já vou me preparar para estudar para a segunda fase. E já começa, cara. Porque senão você vai esperar 2 semanas, você vai perder 2 semanas até vir esse resultado. Ou lógico, vai ter o gabarito ali, você já vai ter uma noção. Já começa a dar uma estudada, porque o tempo é curto. E olha só, você de mais ou menos final de agosto até 19/10, é como se você vai ter praticamente 3 meses de estudo só de direito do trabalho e processo do trabalho, numa batida forte. Por que não, já que você já estudou um pouquinho as matérias gerais, porque você precisou da prova do OAB, e agora você vai ter mais ou menos uns 3 meses de estudo forte de direito do trabalho e processo do trabalho, por que não vislumbrar, sonhar, imaginar, fazer uma prova do TST? É um 2 em 1, é unir o útil ao agradável. Pois é, e olha só, olha o que eu posso te falar aqui. Para a prova do OAB e para a prova do TST, vai cair direito do trabalho, que você já está estudando. Ainda vai estudar mais. Também vai cair, tanto na prova do OAB e como na prova do TST, também vai cair processo do trabalho. São as matérias de maior importância para o TST. E lógico, para o direito do trabalho e processo do trabalho do OAB. Se já está estudando, tanto na parte objetiva, como na parte discursiva. Outra coisa que a gente não pode tirar da mente. Para você fazer a prova da OAB, já falei isso, não é de hoje. Você precisa estudar esses 2 pontos aqui, as súmulas do TST e as orientações jurisprudenciais do TST. Sempre, há muito tempo, desde a época que eu fazia a prova do OAB, caía muito súmulas e OJs do TST. Você escutou o que eu falei para vocês, cara? Eu vou repetir, ó. Súmulas e OJs do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Já que você vai investir o seu tempo estudando tanto essas súmulas do TST e essas OJs do TST, olha só o que eu estou falando, vai ter prova para o Tribunal do TST. E essas mesmas súmulas vão cair, porque é o órgão que está editando essas súmulas, cara. Não dá bobeira. Além disso, olha só para você ter uma noção, eu poderia falar aqui de várias outras provas, fora outras provas de outros órgãos, tá? Advocacia pública, tem um monte de leque, um monte de possibilidade aqui, mas só para pegar um critério bem objetivo, olha só, na última prova do OAB, tivemos aqui na discursiva 6 questões de direito do trabalho e 4 questões de processo do trabalho. Inclusive, quando fala aqui dessas 4 questões de processo do trabalho, é um pouco misto, tá? Que falou ali de subsidiariedade, tem o que processual, no meu entendimento, também tem o que de direito do trabalho, direito material e direito processual. Mas se for para resumir aqui, na prova do OAB, 6 de direito do trabalho, 4 de processo do trabalho. Só na última prova do OAB, só na última, tá? Fora as outras, porque eles vão alternando isso aqui. A banca do OAB, que é a FGV, ela vai alternando conforme os interesses dela. Mas você já pode tirar isso como base, não é uma regra, mas é uma base. Pode aumentar um pouquinho, de repente, sei lá, na próxima, 5 questões de processo do trabalho. É um exemplo que você já está estudando. Além disso, no outro lado, olha só aqui, olha a última prova do TST, pessoal. Por que o pessoal está tão oriçado na prova do TST? Porque a última prova foi em 2017, antes da pandemia.
Teve gente que saiu para outro concurso, teve gente que se aposentou, tem um monte de cargo vago, cara, vai ter muita convocação. E olha só quantas questões caíram de direito do trabalho e processo do trabalho na última prova do TST. 8 questões de direito do trabalho e 8 questões de processo do trabalho. É óbvio que para você fazer um concurso para o órgão maior da área trabalhista, o TST, pessoal, na Justiça do Trabalho, ele é o órgão maior. E cá entre nós, quem atua no processo, quem atua na área trabalhista, por mais que em alguns momentos tenha que estar atento às decisões do STF, entende que, por motivos óbvios, até pela sua especialização de matéria, quem sabe mais de direito do trabalho e processo do trabalho, vamos conversar aqui entre nós, é o TST, não é o STF não. O ministro lá do STF pode ser o que ele for, ele pode ser a maior sumidade, mas ele não sabe mais que o pessoal do TST. E é o órgão maior da Justiça do Trabalho. Por isso que cai essa quantidade de questões. E se você já está nessa batida, já está estudando, aproveita. Com certeza, do seu estudo, tu vai conseguir pelo menos pegar uns 15 assuntos disso aqui que pode cair em ambas as provas, pessoal. Aproveita que a oportunidade está batendo a sua porta e eu estou aqui para abrir a porta para você, para a gente vir junto aqui estudar e conseguir a sua aprovação. Olha só, vou te ajudar a você ser aprovado, não em uma, mas em 2 certames. Comigo eu vou te ajudar a você passar na prova do OAB, vou te mostrar como você vai passar na prova do OAB e vou te ajudar também na prova do TST. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.